Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre as etapas gerais de uma análise química. Eu vou te apresentar inicialmente um diagrama esquemático envolvendo o que seria uma sequência geral de análise química. É importante, no entanto, que você lembre que a análise química ela é específica para o analito e a matriz, ou seja, algumas dessas etapas devem ser adaptadas especificamente ao problema em questão. No diagrama que você observa na tela, eu farei algumas colocações sobre a seleção do método, obtenção da amostra, processamento da amostra, se a amostra é solúvel ou não, a definição de uma propriedade mensurável, a eliminação de interferências, a medida da propriedade X, o cálculo dos resultados e, finalmente, a estimativa da confiabilidade dos resultados. Nas próximas aulas, nós vamos ver com detalhes algumas dessas etapas que são as mais importantes. Vamos começar pela seleção do método. A seleção do método ela está relacionada à definição do seu problema. Há uma relação inerente entre o método que você tem disponível para fazer a análise e a viabilidade de você obter as informações que você deseja sobre o analito dentro de uma amostra. Como uma análise química inicia com uma pergunta, a seleção do método é importante para a obtenção da resposta dessa pergunta inicial. Esse método ele pode muitas vezes ajustar também a sua pergunta. Como existem vários métodos para determinar analitos, você deverá escolher o mais adequado, seja no sentido das suas condições laboratoriais, econômicas, etc. A seleção do método, então, como você vê nesse outro slide, requer que você se faça algumas perguntas importantes, porque elas refletem no resultado final. A primeira delas é qual é a faixa de concentração da espécie a ser determinada. Métodos analíticos eles diferem em relação à faixa de concentração que eles conseguem determinar. Você quer concentrações muito baixas, por exemplo, você vai ter que utilizar alguns equipamentos mais modernos. Qual é o nível de exatidão que é desejado? Isso também tem a ver com a maneira como você vai fazer sua análise, quanto que você vai gastar para, por exemplo, se livrar de interferentes ou tratar a matriz da melhor maneira. Essa exatidão ela está relacionada com o quanto você se aproxima do valor real. Exato significa que você está muito próximo do valor real. Obter uma boa exatidão envolve investimento. Uma outra pergunta: que outros componentes estão presentes na amostra? Aqui vem a definição, por exemplo, de interferente. Se você tem muitos interferentes e você tem uma matriz bastante complexa, é provável que o processo de separação do analito e da matriz dispense tempo e dispense dinheiro. Então isso também tem que fazer parte das suas considerações. Quais são as propriedades físicas e químicas da amostra bruta? A amostra bruta, te adiantando algo que a gente vai ver lá na frente, é na verdade a amostra que você coletou e que você pretende analisar. As propriedades físicas e químicas têm a ver com o princípio que se usa para relacionar essas propriedades com a concentração do analito. Como já te falei em uma aula anterior, existem várias técnicas analíticas, com diferentes princípios e que medem diferentes propriedades. Por isso é importante na hora de selecionar o método também. E finalmente, quantas amostras serão analisadas? Se você está fazendo algumas análises, ou por outro lado está trabalhando com várias análises e precisar dos resultados em pouco tempo, você precisa se preocupar nesse último caso com equipamento que trabalhe em rotina, isto é, que faça análises em um tempo relativamente curto. De uma forma geral, a melhor maneira de você responder essas perguntas quando você definir o analito, matriz e o método é investigar a literatura. É lá que você vai encontrar diretrizes que já foram testados por outros pesquisadores e que hoje viraram protocolos de análise que você pode seguir com confiança. A próxima etapa da análise química é a obtenção da amostra. É o processo conhecido como amostragem. Você precisa garantir que a amostra coletada ela seja um reflexo direto do todo que você quer analisar. Esse todo poderia ser um terreno, poderia ser um lago. Você vai fazer uma pequena amostragem, mas a amostragem ela tem que refletir esse todo. Nós vamos falar disso em uma próxima aula. Depois de que você obtém a amostra, você passa para o processamento da amostra. O processamento da amostra pode ser feito de diversas maneiras. Ele também é específico em relação ao tipo de matriz que você tem e o analito que você quer determinar. Apesar do preparo da amostra ser um assunto muito extenso, o diagrama aqui se resume a perguntar somente se a amostra é solúvel. Se ela não for solúvel, será necessário um processo de dissolução química. Tem várias formas de fazer isso. Se a amostra for solúvel, então nós passamos a identificação e a pergunta sobre a propriedade mensurável, isto é, qual é a propriedade ou grandeza física ou química que eu vou relacionar com a concentração do analito. Se não houver uma propriedade mensurável em um primeiro momento, talvez seja necessária a mudança da forma química do analito.
de modo que encontre então uma propriedade relacionada com a concentração. Se eu já tenho essa propriedade mensurável, o seguinte passo é a verificação e eliminação de interferência. São os famosos interferentes que já definimos em aulas passadas. Essa etapa é fundamental para evitar erros durante a análise. Uma vez então que você tenha garantido que o interferente não está mais presente na amostra, nós realizamos a medida da propriedade X. Cálculos dos resultados serão necessários justamente para relacionar essa propriedade X com a concentração do analito e finalmente realizar uma estimativa da confiabilidade dos resultados. Isso está relacionado com uma estatística básica que você aplica nos seus dados ou quando você executa as análises. Apesar de que a ideia das etapas da análise química pareçam se restringir somente a análises laboratoriais, as análises químicas também são utilizadas para o controle de processos automatizados. Na verdade, uma infinidade de processos automatizados, em grande escala, utiliza análises químicas de modo a monitorar se o produto obtido está de acordo com o esperado. Aqui você vê um diagrama onde a análise química é utilizada como um sistema de controle. Temos então o início do sistema de controle, depois nos passamos para a determinação do estado desejado, que seria a concentração que, por exemplo, nós esperamos em um alimento, em um remédio, etc. Quando então medimos o estado real, a partir dos cálculos realizados na análise química, podemos comparar o estado desejado com o real. Se o estado desejado for diferente, nós vamos ter que alterar alguma coisa dentro do processo industrial. Por outro lado, se o estado desejado estiver de acordo com o estado real, podemos adiar a medida e o sistema de controle para um momento posterior. Veja então que a análise química ela é um tipo de alerta nesses processos automatizados em relação ao correto processamento ou ao processamento esperado de algum tipo de produto. Tudo bem? Até mais!